Uma boa tarde a todos. É com muita alegria que os recebemos novamente na casa do Senhor. Chamo bem-vindos todos os membros da congregação. Temos algum visitante entre nós? Peço que levante a mão. Não? Chamo bem-vindos também todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook. Eu os saúdo nas palavras do salmista que diz: o Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Deus nos abençoou no santo batismo, quando nos tornou seus filhos e nos deu o seu Espírito Santo, para que tivéssemos fé e salvação. E hoje Ele vem também a nós nos abençoar com a sua palavra e a sua santa ceia, a fim de nos dar força e capacitação para a nova vida que Ele nos dá. Em relação a avisos, cultos todos os sábados às 18 horas com transmissão pelo Facebook e também todos os domingos às 9 horas. Temos ainda os devocionários 5 minutos com Jesus e Castelo Forte, que podem ser adquiridas na porta da congregação ao final do culto. E ainda aqueles que quiserem assinar o Mensageiro Luterano, a versão física, saindo pelo valor de R$ 89. Podem falar com o pastor ou com a secretária. Nós iniciamos o culto cantando o primeiro hino. Teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Pai de amor, Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Invocamos o nome de nosso Deus. Em nome do Pai, nosso Criador, nós te louvamos pela vida que de ti recebemos e pelos cuidados que dispensas a cada um de nós. Em nome do Filho, nosso Salvador, nós te louvamos porque renunciaste a tudo, dando-te em nosso favor, para que tivéssemos remissão dos pecados, vida e salvação. Em nome do Espírito Santo, nosso santificador, nós te louvamos porque nos santificaste, criando em nós a fé, mantendo-nos firmes na luta contra o diabo, o mundo e a nossa carne. Amém. Amados irmãos, quanto mais conhecemos a Deus em sua santa palavra, mais também conhecemos a nossa indignidade. Sabemos que o pecado está em nós, na nossa natureza e na nossa vida diária. E o pecado traz a morte e nos afasta de Deus. Confessemos, pois, os nossos pecados em conjunto, como segue. Ó Todo-Poderoso e Eterno Deus, com toda a humildade nos achegamos a Ti. Reconhecemos sinceramente que temos ofendido a Tua santidade com nossa desobediência aos Teus mandamentos.
Também reconhecemos que muitas vezes esquecemos que Jesus em breve voltará. Vivemos para nós mesmos, seguindo nossos desejos cobiçosos, ao invés de perguntarmos pela tua vontade. Igualmente, esquecemos de vigiar e orar incessantemente. Isso mostra que não te tememos como deveríamos. Não te amamos e não confiamos em ti sobre todas as coisas. Mas recorremos à tua misericórdia, ao teu amor, e suplicamos que por amor de Jesus Cristo nos conceda o teu perdão. Amém. O nosso Deus é longânimo, compassivo, rico em perdoar. Ele não deseja de modo algum a condenação do pecador. Por isso, prometeu e enviou o seu Filho Jesus Cristo, o qual não só cumpriu toda a lei perfeitamente, mas também pagou o preço dos nossos pecados, ao derramar seu santo e precioso sangue na cruz do Calvário. Nessa certeza, em nome deste Cristo, anuncio a todos os irmãos que os pecados estão perdoados e que somos novas criaturas. Somos agora, por este amor, capacitados para vivermos e compartilharmos o amor cristão. Que assim seja com cada um de nós. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 29, que fazemos conforme o costume da congregação, um versículo oficiante, outro a congregação e o último todos em conjunto. Anjos, louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos Ele faz saltar como bezerros. O monte Hermon Ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. Sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam, glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, Ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo que é bom. Amém. A congregação pode se sentar, cantamos o próximo hino. De amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Jesus amoroso tu és, meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste.
Falamos com Deus em oração em conjunto. Bondoso Pai Celestial, no batismo de nosso Salvador Jesus Cristo, Tu o declaraste teu Filho amado e lhe deste o dom do Espírito Santo. Faze com que todos os que são batizados em Cristo sejam fiéis ao seu chamamento como teus filhos e herdeiros da vida eterna com Cristo. Por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A congregação pode se sentar, seguimos com o momento das leituras. A leitura do Antigo Testamento encontramos no livro de Isaías, capítulo 42, os versículos 1 a 9. Isaías 42, 1 a 9. O Senhor Deus diz: Aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discursos nas ruas, não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. Não se cansará, nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. O Senhor Deus criou os céus e os estendeu. Formou a terra e tudo o que nela existe, e deu vida e fôlego a todos os seus moradores. E agora o Senhor diz ao seu servo: Eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e o enviei como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei aos outros povos, para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. E não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Deus diz ao seu povo: As coisas que prometi no passado já se cumpriram. E agora vou lhes anunciar coisas novas, para que vocês as saibam antes mesmo que elas aconteçam. A leitura da epístola encontramos em Romanos, capítulo 6, do versículos 1 a 11. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois fomos unidos com ele, por uma morte igual à dele. Assim também seremos unidos com ele, por uma ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado.
pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. A leitura do Santo Evangelho, que de pé, ou seja, com reverência, queremos escutar, encontramos registrado em Mateus, capítulo 3, dos versículos 13 a 17. Mateus 3, 13 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessamos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode se sentar. Em preparação à mensagem, cantamos o próximo hino. Que nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos guarde no meditar da sua santa palavra. Amém. Podem se sentar. Você lembra do seu batismo? Talvez você não se lembre. Muitos de nós fomos batizados quando ainda éramos crianças. E muitos só sabem como foi por relatos ou registros. Mas ainda muitos aqui já tiveram o privilégio de poder assistir um batismo. Como nós estudamos no catecismo, batismo é água compreendida no mandamento divino e ligada à palavra de Deus. Batismo é um momento onde nós somos marcados como filhos e posse de Deus. Mas você lembra da data do seu batismo? Ou melhor, quantas vezes na semana você pensa no seu batismo? Você lembra que é batizado? Lutero, no seu Catecismo Menor, ao mostrar como o chefe da casa deve ensinar os seus a orar,
na oração da manhã, ele diz o seguinte: de manhã ao sair da cama, faça o sinal da cruz e diga que Deus Pai, Filho e Espírito Santo me guarde. Amém. Isto deve nos lembrar das palavras ditas no nosso batismo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enquanto a água é derramada e seguida do sinal da cruz. Mas por que eu estou falando disso? Por que nós deveríamos lembrar do nosso batismo? Qual que é a importância que ele tem? O Evangelho de hoje nos traz o relato de um batismo. E não qualquer batismo, mas o batismo do nosso Senhor. João batizava no Jordão, apontando para o Messias e anunciando: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Era um batismo de arrependimento para os pecadores, mas Jesus aparece ali. Aquele sobre quem João anunciava que viria para perdoar pecados estava ali, na fila dos pecadores, para ser batizado. Ele não tinha nenhum pecado. Ele não precisava de arrependimento ou perdão. Não era Jesus quem precisava estar ali, mas nós, com os nossos pecados, em arrependimento. E João tentou impedir, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Ao que Cristo responde: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Ou, como diz outra tradução, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não precisava do batismo, mas para que se cumprisse toda a justiça, para fazer a vontade de Deus, ele assume o lugar dos pecadores. Assim como ao entrar na nossa carne, ele assume a nossa natureza humana, ao entrar nas águas imundas do nosso pecado, ele os toma sobre si. Já ali no Jordão, todos os nossos pecados. Esse é o registro do começo da jornada de Cristo para o Calvário. Ali ele assume o nosso lugar na fila para o juízo divino. E diante dessa cena, então, quando Cristo sai do rio, os céus se abrem, o Espírito desce sobre Jesus em forma de pomba e uma voz fala dos céus: este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. Jesus assim é finalmente revelado como o Filho de Deus, também como o Cristo, o ungido de Deus. Essas palavras também nos remetem ao cântico do servo em Isaías, que lemos antes. O Senhor diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Jesus é revelado ali como o Messias prometido, aquele que viria como servo, a fim de anunciar a vontade de Deus e trazer salvação a todos os povos. Esse batismo de Jesus nos une a Ele através do nosso batismo. Ele nos coloca para dentro da sua obra, assumindo o nosso lugar, carregando os nossos pecados. Não fomos batizados no batismo de João, o batismo para arrependimento, mas sim batizados em Cristo, ligados ao seu ministério, à sua morte e ressurreição. Por esse batismo nós recebemos nova vida, sendo pertencentes a Cristo,
comprados com a sua morte, lavados no seu sangue. Não mais escravos do pecado, mas da forma como Cristo morreu, nós também morremos para o pecado, o mundo e o diabo. No batismo nós recebemos completamente os méritos alcançados por Cristo na cruz, tendo os nossos nomes escritos no livro da vida, tendo o céu por garantia na nossa ressurreição. Por isso que o batismo é tão importante. O momento em que nós recebemos o Espírito de Deus, em que nós somos tornados os seus filhos por meio da fé que dele recebemos. Por isso nós devemos sempre lembrar do nosso batismo, não como algo que aconteceu e que ficou no passado, mas como algo que acompanha a nossa vida todos os dias, algo para o qual podemos recorrer continuamente, que consola os nossos corações e a nossa vida. Pois quando o pecado nos acusa, podemos lembrar que pelo batismo estamos incluídos na obra de Cristo e recebemos perdão, vida e salvação por meio da fé. O batismo é a força para vivermos uma vida nova, uma vida em Cristo, afogando continuamente o velho homem, nossa natureza pecaminosa, nas águas do batismo e surgindo como um novo ser humano, lavado, perdoado e revestido de Cristo. Quantas vezes na semana você lembra do seu batismo? Você lembra que você é um filho de Deus, batizado, perdoado, salvo? Busque lembrar do seu batismo continuamente. Agradeça a Deus nas suas orações. Que a cada manhã, ao lavar o rosto com a água, você lembre da água do batismo que o lavou dos seus pecados. Que a cada cruz que você veja, você possa lembrar do sinal da cruz, tanto sobre a fronte como sobre o peito, em sinal e afirmação do resgate. Lembrando que você foi batizado e que você pertence a Cristo. E que esse rememorar contínuo do nosso batismo nos fortaleça e preserve para sermos também testemunhas de Deus, desse amor grandioso que Ele demonstrou por nós através de Cristo. Nos colocamos de pé. Que Deus Espírito Santo nos guarde na fé, na mesma fé que recebemos no batismo, e nos fortaleça para essa nova vida que temos em Cristo, rumando para a eternidade. Amém. Durante o momento das ofertas, nós cantamos o próximo hino. Podem se sentar. Tu
sou, Senhor. Todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Falamos com Deus em oração. Pai da eternidade, sobre as águas do Jordão revelaste ao mundo o nosso Senhor como teu Filho amado, e o ungiste com o Espírito Santo para cumprir toda a justiça. Glória a ti, ó Pai, de quem provém todo o bem. Glória ao Filho que do Jordão à cruz cumpriu toda a lei e pagou pelos nossos pecados. Glória ao Espírito Consolador que nos levou a crer na divina promessa. Somos imensamente gratos por todas as bênçãos com que contemplaste a nossa vida. Especialmente somos agradecidos pelo batismo, no qual o Espírito Santo nos lavou dos pecados, nos deu vida nova e nos chamou para sermos teus filhos. Assim como nosso Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e comissionado no dia do seu batismo, comissiona também todos os batizados, cada um na sua vocação como servos teus. Ajuda-os a viver como teus filhos, dando honra e glória ao teu nome, dando testemunho da verdade. Habilita-os a levar o teu evangelho àqueles que ainda não pertencem à tua família. E a todos os que carregam sofrimentos e inquietações em sua vida, lembra-lhes que o nosso Salvador saiu das águas do Jordão para suportar as nossas dores, que Ele venceu a sepultura e o inferno e trouxe a promessa de vida e de paz eterna. Que a obra do teu Filho seja fonte de força aos fracos, companhia aos solitários e esperança aos desanimados. No início de mais um ano, pedimos que os nossos planos para este ano estejam sob a tua guarda. Realiza para nós tudo o que for para a honra e glória do teu nome e para o nosso bem. Que nenhum dos nossos planos se direcione contra a tua vontade. Nosso Senhor preparou a mesa do perdão e da salvação. Dá-nos recebermos em fé e arrependimento o seu corpo e sangue para a nossa alegria e para a certeza de um dia podermos ouvir a voz do Pai na glória eterna. Oramos em nome e por causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém.
a todos aqueles membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil que foram devidamente instruídos, que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e que podem responder sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados, quero corrigir a minha vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo e creio na presença real de Jesus Cristo, no pão e no vinho com seu corpo e sangue, trazendo as suas bênçãos. A estes Cristo vos chama: vinde, o estudo está preparado. Seguimos conforme o costume da congregação, primeiro instrumentistas e auxiliares, em sequência a congregação vindo pelo meio e retornando pelas laterais. Podem se sentar. Ninguém nos amou como o Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor. Na Bíblia nos deu consolo no céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar, o amar sem cessar. Em Jesus, amigo, temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido todo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor. Vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração.
Que este verdadeiro corpo e sangue do nosso Senhor os fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todos sempre. Amém. Oramos em conjunto. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos de todo o coração por nos teres concedido a graça de participar da Santa Ceia para a certeza da nossa salvação e do perdão que tu nos concedes por meio de Jesus Cristo. Te pedimos que fortaleças a nossa fé por meio deste sacramento, nos dês força para amar o nosso próximo e nos leves a um arrependimento diário e a uma viva esperança da vida eterna, mediante Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, para todos sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Sigam com Jesus e sigam bem, lembrando que vocês são filhos de Deus, batizados e perdoados. Despeço a todos na saída.